Bom, gente, então é o seguinte, eu vou resolver o primeiro e o segundo exercício para vocês verem como que faz, tá? Então, a gente viu o cálculo do ΔH usando energia de formação, que foi o primeiro cálculo que a gente viu. Aí, depois a gente viu o cálculo do ΔH usando a energia de ligação. E agora é o terceiro caso, que é usando a lei de Hess. Se você olhar direito na teoria que eu passei, que é uma teoria bem curtinha, lá tá escrito o seguinte: a lei de Hess, ela diz o seguinte, que uma reação química, ela vai ter um valor de ΔH independente do jeito que ela é feita. Então, qualquer reação química, ela pode ser feita de uma maneira direta ou em várias etapas, não importa. A lei de Hess diz o seguinte: no final da história, o ΔH vai ser o mesmo. Então, quer dizer, se a gente fizer uma reação química usando valores de entalpia de formação ou energia de ligação ou várias etapas de acordo com a lei de Hess, o ΔH sempre vai ser o mesmo, porque se a reação é a mesma, o ΔH é o mesmo. Bom, então nesse caso aqui, ó, vocês têm que prestar atenção no seguinte. Olha só. Ele fala assim, ó, calcule a entalpia de combustão, toda vez que a gente fala combustão, a gente fala reação com oxigênio, do sulfeto de carbono líquido, conhecendo as entalpias de formação das seguintes substâncias. 25 graus e 1 atm é só uma condição padrão, tá? Isso aqui não precisa se importar com isso. Olha, ele me deu 1, 2, 3, 4 reações. Mas presta atenção no seguinte, ó, a primeira reação tem um ΔH. A segunda reação tem o seu ΔH. E a terceira reação também. A quarta reação é aquela que a gente está procurando, tá? Então, de acordo com a lei de Hess, a gente vai usar essas 3 reações para chegar nessa. Que jeito? A gente vai tentar fazer como se fosse um sistema matemático, tá? Eu vou pegar essas 3 reações e dar um jeito da somatória das 3 reações chegar nessa, tá? Bom, quais mudanças a gente pode fazer? A gente tem algumas mudanças que a gente normalmente faz. Quais são? A gente pode inverter a reação, a gente pode multiplicar a reação, ou dividir, normalmente a gente multiplica porque fica mais fácil, tá? Então, normalmente essas 3, essas 2 ou 3, né, dependendo dessa situação aqui, a gente pode fazer essas alterações aqui com as reações, só que não adianta eu mudar a reação se eu não mudar o delta. Tudo que eu fizer com a reação, eu tenho que fazer com o ΔH também, tá? Bom, falei, eu acho que ninguém entendeu nada. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Primeira coisa, você vai escrever a reação que você quer. Qual que é a reação que eu quero? Essa aqui, ó. Eu vou chamar de reação de interesse. Tá? Então, tudo que eu fizer vai ser para chegar nessa reação aqui, ó. Tá? Então, a minha reação de interesse é essa daqui, ó. CS2, que é o sulfeto de carbono que ele falou lá em cima, tá? Mais 3 oxigênio. Por enquanto, não vou me importar muito com o estado físico, tá? Depois a gente fala disso. Formando CO2 mais 2SO2. Essa é a reação que me interessa, tá? E eu tenho que dar um jeito daquelas 3 lá, a somatória delas, chegar nessa daqui, tá? Bom, como que eu começo a fazer a lei de Hess? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar cada substância da reação de interesse e procurar onde que aquela substância tá nas 3 reações que ele me deu para usar, certo? Menos o oxigênio. Oxigênio, você nunca parte dele, porque o oxigênio, normalmente, ele aparece em várias reações. Então, se eu começar a pensar a partir dele, eu vou errar, tá? Procura outras. Então, por exemplo, ó, eu vou procurar onde tá o CS2, tá? Então, você vai lá, ó, primeira reação, carbono, 2 enxofre, CS2. Ó, achei ele aqui, ó. Tá? Então, o CS2 está na primeira reação.
certo? Agora é o seguinte, ó. Toda vez que você pegar a substância e procurar onde ela tá, você vai fazer duas perguntas, tá? Bom, ela tá do jeito que você precisa. Como assim, jeito que eu preciso? Eu preciso que ela seja um reagente, tá? Na reação de interesse, ela é um reagente. Na reação que eu achei, ela é um produto. Então, ela tá do jeito que eu preciso? Não, ela não tá, porque eu preciso que ela seja um reagente, mas na reação que foi dada, ela é um produto. Nesse caso, eu vou inverter a reação, tá? Você inverte a reação. A reação que ele me deu como ferramenta, não a de interesse. A de interesse eu não posso mudar. Bom, eu vou inverter. O que significa isso? O que é produto vai virar reagente. Então, vai vir aqui, ó, CS2, então daqui para lá, formando 2S mais carbono grafite. Eu inverti, percebe? Ela tava assim e eu fiz assim. Bom, toda vez que eu inverter a reação, eu sou obrigada a inverter o sinal do delta. Lá eu tinha um delta de mais 21, agora ele vai ser menos 21, tá? Quilocalorias. Certo? Inverti a reação, inverti o sinal. Bom, de novo, ó, oxigênio eu não procuro, vou procurar o CO2. Ó, CO2. Eu quero que ele seja um produto. Vamos procurar ele, ó. CO2, tá na segunda reação, ó. Segunda reação, tá? Vamos lá, segunda reação. Agora, olha só. Eu quero ele como produto, ele tá como produto. Perfeito. A segunda perguntinha que eu faço, ó. Eu quero 1 mol só, percebe? Eu quero 1. Aqui ele tá 1. Então, eu vou precisar inverter? Não. Eu preciso multiplicar? Não. Então, a reação 2 eu vou copiar do jeito que ela tá, porque tá certinho do jeito que eu preciso. Então, vai vir lá, ó. Carbono grafite mais oxigênio formando CO2. Se eu não fiz nada com a reação, o delta, não vou fazer nada, vai vir do jeito que tava. 94,1. Olha, eu esqueci de falar aqui na primeira reação, ó. Eu inverti, né? Era produto, virou reagente. E a quantidade é a mesma, ó. Eu queria 1, tava 1. Então, eu só vou inverter. Pode acontecer que eu tenha que inverter e multiplicar ao mesmo tempo, não tem problema. Bom, ó, só pra gente não se perder aqui, ó. Isso aqui é o CO2, CS2. Agora a gente vai procurar, quem sobrou pra procurar? Ó, esse aqui, ó, o SO2, que ele tá na terceira reação, ó. Terceira reação, ó, SO2. Então, vamos lá, ó. Aqui, ele tá lá, ó, SO2. Eu preciso que ele seja produto, certo? E ele tá como produto. Perfeito, não preciso inverter. E, aliás, aqui, né? Desculpa, aqui, ó. Tá? E eu quero 2. Só que aqui eu só tenho 1. Olha lá, ó. Eu tenho só 1 SO2. Então, essa reação 3 eu vou multiplicar por 2. Tá? Só que eu não vou multiplicar só o SO2, eu vou multiplicar todos os compostos dela, inclusive o ΔH, tá? Então, ó, vou multiplicar tudo por 2. Então, ó, S mais O2 formando SO2. Multiplicado por 2, vai ficar 2, 2, 2. ΔH vai ser 2 vezes aquele valor lá, ó. Menos 71, menos 71. Isso aqui vai dar menos 142. Certo? Bom, agora, o que acontece, ó?
Eu já usei as informações que eu precisava, que foi dada no exercício. Agora eu vou focar nisso aqui que eu fiz, ó, tá? Nessas anotações que eu fiz aqui. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Como eu falei aquela hora pra vocês, isso aqui é como se fosse um sistema de matemática, tá? Eu inverti, eu multipliquei com a finalidade de somar tudo e chegar naquilo que eu quero, tá? Então, a ideia é a seguinte, ó. Todos os compostos que estão antes da seta, eles podem ser cancelados com os que estão depois da seta de outra reação. Então, olha só. Por exemplo, ó, eu tenho aqui o carbono. Ele é produto da primeira reação. Só que ele é reagente da segunda. Então, formou na primeira, consumiu na segunda. Eu posso cancelar ele. Tá? Então, o que está antes da seta, eu posso cancelar com o que está depois da seta. Olha só o 2S. Eu tenho 2S depois da seta. E na última reação eu tenho 2S antes da seta, então eu posso cancelar esse com esse, certo? Olha só, sobrou exatamente aquilo que eu queria, ó. CS2, CO2, 2SO2 e o oxigênio, olha só, eu precisava de 3. Tem um aqui, mais 2, 3. Então, lembra o seguinte, substâncias iguais de lados opostos da seta, eu corto. Do mesmo lado, a gente soma. Então, olha só. O que sobrou sem eu cortar? CS2 mais 1 mais 2, 3O2, formando CO2 mais 2SO2. Ó, percebe? Formou exatamente a reação que eu precisava. Então, tudo que eu fiz aqui, multiplicar e inverter, tá tudo certo. Então, se esse processo de multiplicar e inverter deu certo, eu consegui a reação que eu queria, isso significa que eu posso somar os valores do ΔH, que vai chegar no ΔH dessa reação aqui que eu quero, que foi... Lembra, isso aqui era a pergunta do exercício. Só que, se você inverter, multiplicar as reações e não fizer nada com o delta, vai estar errado, tá? Tudo que você faz com o ΔH, você tem que repetir com os valores. Então, olha só. No final da história, como que ficou os valores? Menos 21, menos 94,1. Aqui, multiplicando por 2, vai dar menos 142. Ó, os 3 são negativos, então conserva o sinal e soma, tá? Então, aqui vai dar 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, vai 257,1 quilocalorias. Esse aqui é o resultado da reação.